esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. E também lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Toda aula tem a compensação. Temos que ter paciência, porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pentecostes, 1931. Pentecostes é muito importante assim, porque muitos já ouviram falar e muitos já associaram o Pentecostes com a efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo é aquela condição que os discípulos de Jesus se encontravam reunidos. Nesta época que eles estavam reunidos, aconteceu também a distribuição da força para a criação. Então, Pentecostes é a força do Criador derramando para a criação. Quer dizer que não é só para nós da matéria grosseira, da terra, é para a criação, que é a maneira que existe de vivificar, de refrescar a criação. E também nós tínhamos que fazer um trabalho assim de ver que existe uma importância muito grande. A distribuição da força é através do santo grau. Do divino para o santo grau, a força é colocada e é distribuída para toda a criação. Nós tínhamos que lembrar assim, que a força ela é distribuída, assemelha-se a uma matéria escolar. O aluno na sala de aula assimila as informações se ele está atento, dando atenção àquilo que está sendo transmitido. Às vezes, o aluno já ouviu falar daquela matéria que estava sendo transmitida e ele então faz perguntas, tendo um aprofundamento no procedimento daquelas informações. Quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela entra em contato com a central destas forças. À medida em que ela vai tendo um aprimoramento, vai tendo um aprofundamento, tem possibilidade dela receber desta força na época que esta força é distribuída para a criação. E essa época é aquela época bem importante assim que nós sabemos que é 30 de maio. Quer dizer que o Criador não é orientado pelos seres humanos. Então os seres humanos sempre modificam a data de acordo com aquilo que eles acham. Mas a força ela é distribuída anualmente no mesmo período. Quando nós temos um interesse, nós vamos tendo um aprofundamento, aquela condição bem importante do professor. O aluno que já conhecia aquelas informações, ele tem a possibilidade de fazer a pergunta. Mas o que se encontra atento, assimila aquelas informações. Aquele outro que se encontra descuidado não assimila as informações. Quer dizer que isso fica bem claro assim, que naquela sala de aula, alguns elementos serão promovidos para o ano seguinte. Outros serão quase que difíceis ser promovidos e alguns ficam. Por isso que existe aquele termo recuperação. Quer dizer que na sala de aula tem essa possibilidade de ter a recuperação daquelas informações que aqueles alunos não tiveram assimilação. Com a vida que nós levamos, nós tínhamos que fazer uma diferença bem importante assim, né? Que tem as coisas da matéria grosseira, mas tem as coisas que tem do espírito. E essas coisas do espírito fica bem claro assim da gente observar que a manifestação do espírito é quando a pessoa de madrugada ela acorda. Na vida daquela pessoa não está tendo movimento para o espírito. Ele não está recebendo informações e instruções para que ele possa, numa forma consciente, receber dessas energias que possibilita o caminhar na nossa vida. É aquela condição assim que vai vivificando.
Nós sabemos também que o símbolo do Espírito Santo é a pomba. A energia que é distribuída, em seguida, ela toma a forma do Espírito Santo, que é a pomba. Cada um teria que estar fazendo um trabalho de ir verificando o procedimento que precisamos de ter para a nossa vida interna. E também tínhamos que fazer um trabalho assim. Quando nós pensamos somente nas coisas da matéria grosseira para a nossa sobrevivência, nós também não temos aquela condição interna de ter uma paz. Essa paz está relacionada também à lucidez. Depois nós tínhamos que entender assim, que essa força é distribuída e que na criação existem espíritos humanos que têm a graduação. É um procedimento natural. Essa graduação nós tínhamos que entender assim. Esses que se encontram nesta condição, eles recebem mais da força e inconscientemente eles vão transmitindo para os seus semelhantes naquela condição inconsciente. Depois, se esse faz um trabalho de ter um aprofundamento nos ensinos, na sequência passa a distribuir essa força conscientemente. No período que essa força é distribuída para a criação, tínhamos que lembrar assim: quando estamos caminhando no escuro com uma lanterna ou com o carro, nós vamos observando que à medida que vamos aproximando do escuro, com a luminosidade que nós temos com aquela lanterna ou dentro daquele veículo, a claridade vai aumentando. À medida em que nós passamos por um ponto de referência, nós vemos assim que aquele ponto ficou escuro. No dia certo da distribuição desta força, ela já vem antes, já vem a preparação, porque nós, quando vamos receber uma visita de um conhecido, de uma pessoa que nós julgamos importante, pode ser aquele irmão de sangue, pode ser aquele com quem nós trabalhamos, pode ser o nosso superior no nosso trabalho, a nossa moradia, ela é preparada antes. E fica bem fácil assim da gente observar quando chegamos numa moradia, independente de cada um, aquele que é dono daquela moradia, aquela que é dona da moradia, ela arruma almofadas, ela arruma outra maneira, e muitas vezes nós sabemos assim que em toda moradia tem copos que não são usados diariamente. Então tem aqueles copos que são usados diariamente e tem aqueles outros que não são. Dependendo da importância da pessoa, passam a usar aqueles copos que não são usados diariamente, justamente para o prestígio que aquela pessoa tem. Quando a força vem vindo, a pessoa, se ela vai preparando, ela então vai recebendo já da força. Então é isso que nós precisaríamos de entender. E quando a força passa, que passou o dia da distribuição da força que o Criador distribui para a criação, aqueles que ficaram ligados antes e durante a passagem desta força, continua com ela. E depois nós tínhamos que fazer esse trabalho de lembrar assim, que antes, e também existem os pequenos agricultores que armazenavam a colheita para que essa colheita desse para até o próximo ciclo de nova colheita daquilo que ele armazenou. Quer dizer que na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer esse trabalho de armazenar esta força. E o sistema de armazenamento que existe é, lembrando desta força, naquela moradia, se tem crianças pequenas e aquele que é considerado de uma forma especial, aquelas crianças são limpas, higienizadas, vestem aquelas crianças de maneira especial. Quer dizer que esse comportamento nós tínhamos que ter em relação à luz conosco mesmo. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer essa referência de termos a vida de matéria grosseira e lembrar das importâncias que nós temos, do jeito que nós comportamos e do jeito que nós recebemos aqueles
que vem na nossa moradia, ou quando vamos a uma moradia, também o jeito que somos recebidos. Quer dizer que essa condição interna nós tínhamos que ter. É uma condição que nós precisaríamos de lembrar assim. Quando acordamos de madrugada, por não estarmos fazendo um trabalho de material para o nosso espírito, se a pessoa tem um pouco de percepção, ela vê perfeitamente que o jeito que ela está deitada ali, que ela não pode incomodar aqueles da moradia, é como se ela estivesse fazendo um estágio para a morte, porque ela tem que ficar quietinha, ela não pode acender a luz, e ela tem que ver como ela está se comportando com os seus pensamentos. É um estágio para a morte. É uma coisa assim bem interessante. É isso que nós precisaríamos de entender. Agora, para a morte, então nós tínhamos que ter esse material, lembrando do Pentecostes, para que nós venhamos a ter aquela condição bem importante de sermos auxiliados de uma maneira sábia. E esses auxílios nós tínhamos que lembrar assim, que é com aqueles que apresentam uma graduação. Não é com aqueles da própria moradia ou com os nossos ascendentes que já fizeram o desligamento do corpo de matéria grosseira, porque nós não sabemos se esses apresentaram ou apresentam um amadurecimento que agora ele possa auxiliar aquele que agora está fazendo um estágio para a morte. Então é bem importante assim a gente lembrando, por isso que toda a época da vida de cada um, a pessoa tem que manter-se lúcida. Então não podemos nos entorpecer de maneira nenhuma, porque a pessoa acha assim que um comprimido não tem importância. Tem importância. É só fazer uma pesquisa e ela vai conhecer pessoas que tomaram um comprimido e quando percebeu, estava trabalhando no fogão, já tinha queimadura. Se pergunta a ela, ela fala que não percebeu. Esse comprimido fez com que a pessoa machucasse e não percebesse. E se outra machucou, e se ela toma o comprimido, então aquela dor, ela fica aliviada. Então muitos acham assim que vai ficar com sofrimento, eu falo que precisa. Porque se ela fica com o sofrimento, então na próxima vez que vai fazer uma função, ela vai ficar mais atenta, que nós sabemos assim que quando nós temos dentro de nós um marco de uma coisa grave, nós vemos que nós, antes de acontecer algo semelhante, nós temos um instante de lucidez. Esse instante de lucidez nós vemos assim para todas as coisas na vida. Aqueles que já tiveram filhos sabem assim que se a criança está caminhando numa determinada direção, ele sabe a consequência e ele desvia aquela criança. Quer dizer que instantes de lucidez que ficou marcado dentro deste. Se ele não se encontra numa condição de lucidez, ele então deixa um maiorzinho um pouco cuidar daquele pequeno. Só que o maior, poucos anos também, não tem contrastes da gravidade. Quando percebem, o pequeno já fez o ato. Quer dizer que o adulto vem e repreende esse maior, mas o adulto é que teria que estar sendo repreendido porque ele deu uma responsabilidade para um que não tem noção da gravidade daquela responsabilidade. Então nós vamos tumultuando a nossa vida. Depois nós entramos numa condição de nos tornarmos inquietos dentro de nós. Paramos de perceber a vida. Então a pessoa entra naquela condição de não refletir mais sobre a vida. É isso que faz com que aqueles que já se encontram numa condição de envelhecidos entram numa condição de desespero, porque não foi feito um trabalho durante a sua existência de desenvolver uma maneira de receber auxílio. E esse auxílio é distribuído para a criação. É da mesma forma que aquele aluno na sala de aula que já conhece a matéria,
ele fica ligado e ele tem a condição de fazer pergunta. Aquele outro que encontra-se atento, ele assimila aquelas informações. E aquele um que se encontra descuidado, ele não recebe nenhuma informação e ele entra num processo de ter recuperação. Por isso que na vida diária nós sabemos que o número daqueles que desistem da matéria escolar, de frequentar ambiente de ensino, é um número grande. Mas na vida interna também, esse número é muito grande, é muito maior do que aqueles em formação que param de frequentar o ambiente de ensino. Quer dizer que nós descuidamos com a vida externa. Então a nossa vida externa tem que ser levada junto com a vida interna. Quando falta material para a vida interna, que nós não estamos recebendo e não estamos fazendo por merecimento de receber, porque o auxílio ele é distribuído todo instante. E a gente vai observando assim que num sorriso, numa fala agradável, numa maneira agradável de colaborar, numa maneira agradável de olhar para aquela pessoa. Depois nós sabemos também que a força ela atua de maneira benéfica. Se a pessoa descuida, ela encontra-se numa condição acima da pessoa. E isso é físico. Por isso que na sala de aula tem exercício para fazer na moradia. Quer dizer que é uma maneira de fazer com que aqueles jovens ou aquele amadurecido que está cursando lembra das informações que foram transmitidas no ambiente de ensino. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho. Muitas pessoas falam assim que ela não recebeu orientação dos seus, e não tem importância. É um trabalho individual e esse trabalho a gente vai observando assim. Um colega num ambiente de ensino, tendo as mesmas funções ou funções diferentes, muitas vezes ele não tem como auxiliar aquele colega do jeito que ele está executando a função. Aquele que não está executando conforme precisa, a ligação dele é com aquele superior. Aquele outro que executa conforme precisa, também a ligação dele é com o seu superior. Muitas vezes, esse que não está capacitado para continuar exercendo aquela função, ele poderá ser auxiliado pelo seu superior, mas o seu colega não pode auxiliá-lo. Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento que nós tínhamos que ter. Umas referências que nós temos da vida dos discípulos de Jesus é que nós vamos confirmando assim. Nenhum pôde auxiliar o outro, exceto em alguns casos, como, por exemplo, Ananias pôde auxiliar Paulo, porque Ananias recebeu uma orientação superior, dizendo assim que como era possível recuperar a visão de Paulo. Depois Paulo tem a lucidez e vai fazer os trabalhos que ele fez, que tem os relatos, as cartas de Paulo. Hoje esse trabalho continua sendo feito. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita as orientações que nós precisamos para receber de uma forma consciente dessa força. Essa força tem que ser armazenada dentro de nós para que dure até o próximo período, como aquele agricultor que armazena aquilo que ele colheu até a próxima colheita. Tínhamos que ter essa condição interna e é uma condição que cada um precisa de desenvolver a responsabilidade. Depois nós sabemos que Lúcifer agiu de acordo conforme os seres humanos aceitaram, porque Lúcifer não encontra na matéria grosseira, não encontra na matéria fina, o que encontra são os seus asseclas que influem naqueles espíritos humanos que estão descuidados. Então a responsabilidade é individual, que é aquela condição bem importante. Se aquele tem vontade de receber das informações, das instruções que é ministrada naquele ambiente de ensino, para a sequência da sua vida,
Ele é que tem que fazer o trabalho de ter a maneira de assimilar. Para nós termos uma condição bem importante de nos mantermos lúcidos a vida toda, nós é que temos que fazer esse trabalho de ir verificando as informações que existem no livro Na Luz da Verdade. Porque muitos acham assim que se eu melhoro, então o que eu ganho? Eu ganho muito. Porque só de poder dar um sorriso, um posicionamento, uma advertência para aquele meu semelhante de maneira correta. E nós sabemos que quando uma pessoa recebe uma advertência, uma orientação de maneira correta, ele guarda aquilo o resto da sua vida. E é bom a gente ir observando que quando um adulto orienta uma criança de maneira correta, esse adulto fica feliz, porque em seguida esse adulto vê a criança conversando com o seu colega de sala de aula, de maneira que ele está orientando aquele colega. E o adulto também vai observando que as orientações que ele recebeu, ele mesmo usa na sua vida diária. Quer dizer que o que ganha é aquele que melhora. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de nos aprofundarmos nos ensinos, que não é para as outras pessoas, é para nós, porque é aquela condição bem importante. Quando eu acordo de madrugada, eu não preciso de fazer um preparativo para a morte, porque eu tenho que ficar quietinho, eu posso ficar de olho aberto, mas eu posso ficar de olho fechado também. Então, quer dizer assim, nesse período eu posso desenvolver maneiras de ter o aprofundamento no Pentecostes e observar assim que essa força que o Criador distribui anualmente para a criação, que vivifica, que refresca, que nos possibilita esta condição bem importante de aumentar a nossa lucidez. Porque o que difere uma pessoa da outra é a lucidez e o saber. Quer dizer que aquele que tem a lucidez e que tem o saber, ele se encontra com ele mesmo em paz. Porque a paz, a pessoa precisa de ter a segurança daquilo que ele conhece. Depois, a diferença. Então, na nossa vida, todo um trabalho para nós mesmos não é para os outros, é para mim. Porque com a lucidez também eu vou arrumando o meu corpo de matéria grosseira e eu vou dando ao meu corpo aquilo que ele necessita. Porque muitas informações sobre o corpo de matéria grosseira que existem, é a própria pessoa que tem que observar que não tem como melhorar o corpo sobrecarregando-o com atividade física. E é bom a pessoa ir observando assim, que para melhorar o corpo é bem simples, tem que melhorar a qualidade das células, tem que melhorar a qualidade do alimento, e depois nós tínhamos que fazer um trabalho de verificando a fase em que o corpo se encontra. Porque se a média de vida é 80 anos, passou dos 40, se a pessoa descuida, o que ela vier a fazer vai acentuar a degeneração do seu corpo de matéria grosseira. A lucidez. Então, nós sabemos assim que existe nível diferente de seres humanos. E essa diferença está de como aquele que tem o conhecimento dos ensinos, tem o procedimento, e aqueles que têm o conhecimento dos ensinos, na época do Pentecostes, ele então recebe dessa energia a mais, e ele armazena essa energia e ele vai distribuindo essa energia para os seus semelhantes de uma forma, no começo, inconsciente. Depois, com o amadurecimento, ele então passa a distribuir essa energia de uma forma consciente. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa lucidez, essa maneira que cada um precisa de ter com ele mesmo, aumentar a sua confiança dentro dele, e essa confiança tem que ser nos ensinos. Porque se não tiver uma confiança assim, é como ele subir numa árvore, depois ele não ter como pegar
em algo, porque não tem mais nada para ele segurar. É dentro de nós, é um esforço. E esse esforço a pessoa tem que lembrar assim, que para a nossa vida diária, nós temos que nos qualificarmos. Isso é uma condição física, porque quando nós encontramos pessoas que trabalham décadas naquela empresa, é porque também ele foi qualificando de acordo com como aquela empresa precisa. Quer dizer que isso é um trabalho externo. Agora, para nós, para a nossa vida interna, porque se aquela pessoa não qualificou para a vida interna dele, quando ele sair daquela empresa, ele não tem mais utilidade. Nos encontrarmos sempre sendo útil, primeiro para nós, porque eu posso ser útil para o outro, mas se primeiro eu não sou para mim, como é que eu posso ser útil com aquilo que o outro precisa? Fica bem fácil assim. Não é ser útil para o outro, porque se eu não sei como é que vai ser útil para aquele ter um crescimento dentro dele, então eu não tenho saber. Então primeiro eu tenho que trabalhar para mim, eu me encontrar numa condição de me tornar útil primeiro para mim. É isso que eu preciso de entender, porque se observarmos assim, para filhos, os pais, se eles descuidam, eles são escravos daqueles filhos, porque a vida de criança, aqueles pequenos, precisa realmente do trabalho de um adulto. Mas depois, com o amadurecimento, se não teve uma maneira de amadurecê-los para aquilo que eles precisam, então aqueles tutores vão tornar-se escravos desses pequenos. Tirando os pequenos, colocando semelhante, é assim que nós somos. Depois, nós sabemos assim que nós precisamos de dar para o outro aquilo que ele precisa. Não é dar aquilo que eu julgo que vai ser bom para ele. Isso fica bem fácil assim de entendermos a vida. Então nós precisamos de dar para o outro aquilo que vai ser útil para ele. Pentecostes, anualmente, essa força do Criador é distribuída do divino para o grau, é derramada para a criação. Não é como nós achamos que pode derramar. Quando a pessoa tem em sua moradia pequenos vasos, ela coloca em cada vaso o tanto de água possível para aquele vaso. Não é de uma forma assim, de qualquer maneira, é de uma forma sábia, que esta força é distribuída para a criação. E os espíritos humanos podem receber desta força se encontram-se preparados para isso. E se não encontram preparado, a força não vai fluir para o seu espírito. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho de nos prepararmos para receber desta força e de continuar preparados para armazenar desta força até a próxima vez que será realizado o Pentecostes. Então o nosso trabalho interno é fazer com que nós tenhamos a condição de armazenar desta força e distribuir esta força para os nossos semelhantes de uma maneira que aqueles que vão receber farão um bom uso desta força. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitar essa maneira sábia de poder receber desta força conscientemente.